tenho uma reflexão bíblica aqui para poder compartilhar com os irmãos. Eu acredito que eu não vou me estender muito não, porém eu creio que através desse texto aqui o Senhor pretende nos dar algumas lições importantes. Livro de Juízes, Juízes capítulo 2, nós vamos ler apenas 2 versículos, que são os versículos 18 e 19. Livro de Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, capítulo 2, nós vamos ler aí os versículos 18 e 19. Quem está em casa, dá para dedicar esse tempo aí para poder abrir a Bíblia, para poder pesquisar aí o texto, para a gente poder refletir aí todo mundo junto. Juízes capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa do que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Glória seja dada a esse Deus tão maravilhoso. Bom, deixa eu primeiro relatar aqui alguns episódios que antecedem esse texto aqui que nós lemos, e aí já a gente chega propriamente no trecho em que o Senhor deve aqui nos dar alguma lição importante. Os irmãos devem lembrar que por ocasião aí da morte de Moisés, o povo israelita passou a ser liderado por Josué, e foi sob a liderança de Josué que o povo conquistou a terra prometida, né? A famigerada terra de Canaã. A gente não sabe com exatidão o espaço de tempo que tem aí para se conquistar a terra, mas pelo menos acredita-se que no intervalo aí de uns 7 anos, pelo menos, o livro de Josué narra essas campanhas militares lideradas por Josué até conquistar algum território ali da Palestina ou da terra de Canaã. Porém, é importante lembrar que, apesar de Deus ter falado para Josué, para que ele se esforçasse, para que ele tivesse bom ânimo, para que ele pudesse avançar, crendo que onde ele colocasse a planta de seu pé pertenceria a Israel, o fato é que Josué não conseguiu conquistar tudo aquilo que Deus tinha prometido. Na verdade, estima-se inclusive que Josué ele só conquistou aí cerca de 25% de toda a terra que Deus havia prometido para Israel. Só para os irmãos terem uma ideia, Israel só foi de fato ocupar todas as fronteiras que Deus havia prometido bem mais tarde, lá para a época de Davi e Salomão. Porém, Josué ele teve a sua importância, ele liderou o povo ocupou a terra, conquistou um bom pedaço de terra, não derrotou todos os inimigos, não expulsou os cananeus de lá, se assentou na terra e conviveu com muita gente que havia lá. Entretanto, a Bíblia diz que Josué morre, e depois que Josué morre, Israel não tem mais uma figura de liderança, né? Israel não tem mais uma liderança que unifique a nação. Enquanto estava Moisés vivo e enquanto estava Josué vivo, eram 12 tribos sob a gestão de um único líder. Mas a partir do momento que Josué morre, a nação não está mais sob a gestão de um único líder. Agora o povo está disperso, o povo não tem mais uma referência de liderança, o povo ainda tem muita coisa para conquistar, ao mesmo tempo que não tem uma figura de liderança que unifique a nação para poder tomar posse da terra. É aí que entra o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele vai narrar justamente esse período de transição
entre a morte de Josué, né, que era a última referência de liderança de um Israel unido, até o início da monarquia. A monarquia vai começar lá no primeiro livro de Samuel, quando o primeiro rei que é colocado sobre a nação se chama Saul. Ou seja, até Josué o povo era um com um único líder. A partir de Saul, o povo voltou a ser unido sob a gestão de um único líder. Mas entre Josué e Saul, nós temos uma nação que não tem um líder, não tem um chefe de estado, não tem uma figura de liderança que unifique a nação. A Bíblia diz, inclusive no livro de Juízes, que naquele tempo não havia rei e cada um fazia o que bem parecia a seus olhos fazer. Ou seja, a libertinagem tomou conta da nação. As pessoas não tinham mais, uma ordem para seguir, uma organização para seguir. O povo estava disperso. O povo ainda tinha muito o que conquistar. Mas porque não tinha uma figura de liderança que os unificasse, o povo começou a flertar com a prática de outros povos. Como eu acabei de dizer, ou como disse há alguns minutos, o povo não tinha expulsado os inimigos. Canaã ainda era habitada por israelitas e pelos povos cananeus. E essa convivência não foi saudável para Israel. Por conta dessa convivência e por conta da falta de um líder que unificasse a nação, o povo começou a se inclinar para a idolatria, para a promiscuidade, começou a se envolver com culto a outros deuses. O povo abandonou a sua fé em Deus. O povo se esqueceu do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O povo se esqueceu do Deus que abriu o Mar Vermelho. O povo se esqueceu do Deus que derrubou as muralhas de Jericó. O povo se esqueceu do Deus que fez o sol e a lua pararem. O povo abandonou o Deus que com mão forte os tirou do Egito e começou a prestar culto a outros deuses. Qual foi a consequência disso? A consequência foi que, devido ao pecado da nação, Deus os entregou na mão dos seus inimigos. O povo começou a ser subjugado por seus adversários, foi submisso a seus adversários, cananeus, amalequitas, midianitas, povos vizinhos ali começaram a exercer opressão contra o povo israelita. É aí que entra, em resumo, o texto que nós acabamos de ler. O que a Bíblia diz, e aí em resumo o que é narrado no livro de Juízes, o que se diz é que quando o povo estava sendo oprimido por essas nações inimigas, por esses povos estrangeiros, o povo gemia, o povo clamava a Deus, o povo buscava a Deus. E aí, quando o povo se movia em clamor a Deus, Deus se movia em compaixão pelo povo. Qual era o resultado? A Bíblia diz que Deus levantava um libertador, um homem que a Bíblia depois dá o título de juiz, ou seja, um rapaz que reunia alguns soldados, conquistava a liberdade do seu povo, julgava a nação por um espaço de tempo, e naquele intervalo em que o juiz estava vivo, o povo estava buscando a Deus. O povo estava clamando a Deus. Porém, quando o juiz morria, a situação ainda estava calma, mas o juiz já estava morto. Então, porque a situação estava calma e o juiz estava morto, a Bíblia diz que o povo voltava a se prostituir, o povo voltava à idolatria, o povo voltava a cultuar outros deuses, o povo voltava a abandonar o verdadeiro Deus de Israel. Isso de tal maneira se sucedeu que o que aconteceu no livro de Juízes nós podemos retratar como um verdadeiro círculo vicioso. O povo se voltava contra Deus, o povo abandonava Deus, o povo se rebelava contra Deus. Como consequência, o povo era castigado, era oprimido, era afligido. No momento seguinte, o povo clamava, o povo buscava, Deus levantava o juiz que libertava a nação e vinha a calmaria. Mas depois da calmaria,
o povo voltava para o pecado. Yuri, por que é que você está nos dizendo isso hoje? Sabe por quê? Porque dá gosto de ver alguns crentes em época de quarentena. Dá gosto de ver alguns crentes em época de pandemia. Como tem uma galera aí que ora, como tem uma galera aí que está buscando a Deus, como tem uma galera que está jejuando, que está se consagrando, gente que há muito tempo não sabia o que era passar alguns minutos em oração, de repente está orando todo santo dia. Gente que há muito tempo não sabia o que era acordar de madrugada, dobrar os seus joelhos e falar com Deus, de repente recebeu uma notícia: alguém em casa está com Covid-19, alguém em casa contraiu uma doença, alguém em casa está enfermo, algum parente, algum vizinho, algum amigo está internado. E aí, porque esse amigo, esse ente querido, esse conhecido está internado, está entre a vida e a morte, esses crentes vão logo buscar a Deus, vão clamar a Deus, vão servir ao Senhor, vão fazer votos com Deus, dizendo: Deus cura, Deus sara, Deus liberta. Ou seja, quando o negócio aperta, as pessoas vão correndo para Deus. Quando o negócio aperta, as pessoas vão buscando a Deus, vão buscar a Deus com urgência. Tem gente que recebeu a notícia que perdeu o emprego. Tem gente que recebeu a notícia de que está enfermo. Tem gente que recebeu a notícia de que não tem dinheiro para pagar o aluguel. Tem gente que recebeu uma notícia ruim de alguma natureza, seja na área financeira, seja na saúde, seja na família, e isso fez com que ela se mobilizasse para abandonar o pecado, para abandonar as práticas ruins e fosse logo buscar a Deus. E como tem gente que neste período está clamando ao Senhor, como tem gente que neste período está buscando a Deus, como tem gente que neste período em casa está fazendo propósitos, consagrações, está lendo a Bíblia com a família, está buscando a Deus, e isso é lindo demais. É muito bom ver o povo de Deus se mobilizando para poder buscar o Senhor. Só tem um problema. O problema é que, da mesma forma que na época dos juízes, o período de opressão ele vinha por um tempo, mas depois Deus mandava livramento e as coisas se acalmavam. O fato é que o que a gente está vivendo hoje, meus irmãos, uma hora vai passar, uma hora vai ser só uma lembrança, uma hora vai ser apenas uma conversa entre amigos, dizendo: puxa, como foi difícil, né? Lá no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, como estava difícil, como foi complicada aquela pandemia, como foi complicada aquela situação. Tudo que nós estamos vivendo hoje, eu não tenho dúvida alguma que haverá um momento que Deus vai mandar livramento. Eu não tenho dúvida que o mesmo Deus, libertação, salvação para o povo, eu não duvido que Deus pode levantar cientistas, que Deus vai levantar políticos, que Deus vai levantar pessoas que vão trazer soluções, que vão trazer alternativas, de tal maneira que tudo que estamos vivendo hoje vai se acalmar. O único problema é, esse mesmo povo que no tempo de opressão busca a Deus, este mesmo povo, no tempo que tudo se acalma, relaxa quanto à sua fé em Deus. Este mesmo povo que ora e se consagra, quando recebe uma notícia ruim, quando as notícias começam a ser boas, elas logo relaxam na sua fé em Deus. Elas logo tratam o seu relacionamento com Deus com desprezo, com uma coisa terceirizada, com uma coisa que não é tão importante assim, com uma coisa que não se deve dar tanta atenção. São pessoas que, quando estão sentindo dor, quando estão preocupadas, quando estão ansiosas, elas vão buscar a Deus. Mas quando as notícias são boas, quando tudo se acalma, elas logo voltam a se esquecer em Deus. E a minha palavra para você essa noite é: quantas e quantas pandemias vão precisar acontecer
para você buscar mais a Deus? Quantas e quantas notícias ruins você vai precisar ouvir para poder levar Deus a sério? Quantas e quantas notícias desagradáveis você vai precisar ouvir para poder se virar para Deus e assumir com Ele um compromisso sério? Até quando a sua vida cristã vai ser essa oscilação? Um dia está com Deus, outro dia você esquece de Deus. Um dia busca a Deus, outro dia abandona a Deus. Um dia é fiel a Deus, outro dia esquece a sua fidelidade a Deus. Escute essa palavra em nome de Jesus. O período que mais testa a nossa fidelidade a Deus não são os tempos de tribulação, não são os tempos de escassez. Um dos períodos que mais testam a nossa fidelidade a Deus é o tempo de bonança, é o tempo de calmaria. Porque quando tudo está ruim, a própria situação nos estimula a buscar a Deus. Mas quando tudo se acalma, a única coisa que nos motiva a buscar a Deus não são as circunstâncias, é o nosso amor a Deus, é a nossa devoção a Deus. Quem só busca a Deus em tempos difíceis, isso ele faz porque são as circunstâncias que o motiva. Agora, quem busca a Deus, independente das tribulações, busca ao Senhor porque o ama de todo o coração. Filipenses 4, versículos 12 e 13, Paulo diz: porque eu sei ter abundância e sei ter escassez em todas as coisas, e de toda maneira eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter sucesso, bonança, prosperidade, crescimento, como também ter escassez, pobreza, perder coisas. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus não quer te fortalecer apenas para você lidar com uma fase da vida. Deus não quer te fortalecer apenas para você lidar com uma circunstância específica da vida. Deus quer ser o teu refúgio e a tua fortaleza em todos os momentos da sua vida. Quando tudo está bem, adore a Deus. Quando tudo estiver mal, adore a Deus. Quando tudo estiver calmo, adore a Deus. Quando tudo estiver atribulado, adore a Deus. Quando estamos vivendo em época de pandemia, adore a Deus. Quando tudo isso acabar, permaneça fiel a Deus. Quando as coisas melhorarem, adore a Deus. Enquanto as coisas não melhoram, continue adorando a Deus. A nossa adoração, o nosso serviço, a nossa obediência, a nossa fidelidade não pode estar condicionado às circunstâncias. Sabe por quê que aquele povo vivia nessa oscilação? Eu quero apontar dois motivos que faziam aquele povo ter tanta oscilação assim. Nos momentos ruins, buscava a Deus. Quando tudo se acalmava, se esquecia de Deus. O primeiro motivo, sabe qual é? O primeiro motivo era uma coisinha chamada arrependimento. Sabe o que faltava para aquele povo? Esse povo que no momento ruim buscava a Deus e depois abandonava a Deus? Uma coisa chamada arrependimento. Faltava arrependimento. Por que é que eu estou afirmando isso? Observa comigo o versículo 19, o finalzinho dele, finalzinho do versículo 19, diz assim: nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Eu vou ler ainda na Revista Corrigida. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. O que esse texto está dizendo é que o povo, quando o negócio apertava, o povo ia buscar Deus, o povo ia clamar a Deus. A Bíblia diz que o povo gemia. O gemer é uma prática de choro, né? de súplica. Sabe aquele povo que chora, que suplica, né? Que se envolve emocionalmente? Era o que o povo fazia.
O povo gemia, mas o povo não abandonava as suas práticas. O povo gemia, mas o povo não abandonava o seu duro caminho. O duro que a Revista Corrigida usa é duro no sentido de obstinado, ou seja, eles eram teimosos. Eles colocaram na cabeça que o caminho a seguir era de uma forma. Deus dizia, não é assim. Eles seguiam por aquele caminho, eles apanhavam naquele caminho, eles sofriam naquele caminho. Deus trazia conforto e calmaria, dizia, ei, sai daí, senão vai vir coisa pior. Mas não, eles eram teimosos no seu duro e obstinado caminho. Sabe o que é isso, gente? Isso é a grande diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é uma coisa que mexe com as nossas emoções. Arrependimento é uma coisa que mexe com as nossas atitudes. Quando você vê uma pessoa que no tempo da escassez, no tempo do problema, no tempo da tribulação, ela chora, ela geme, ela clama a Deus, se envolvendo emocionalmente, não se precipite em achar que isso é sinal de arrependimento. Porque emoção está ligada ao meu remorso. O meu remorso está ligado à minha emoção. Ou seja, eu sinto dor, eu gemo, eu entristeço, eu me abato. Mas se eu não mudo a minha forma de agir, se eu não mudo a minha forma de me comportar, eu posso gemer muito, eu posso chorar muito, eu posso implorar muito, mas nada disso é arrependimento. É puro remorso. Nós estamos vivendo um cenário que algumas pessoas estão gemendo. Estão gemendo porque estão com situação de saúde na família. Estão gemendo porque perderam emprego. Estão gemendo porque não tem mais com que pagar o aluguel nos próximos meses. É uma dor, é uma preocupação. Isso mexe com as nossas emoções. E quando as nossas emoções, elas estão à flor da pele, a gente vai buscar mesmo, a gente chora, a gente grita, a gente fala, Deus, faz alguma coisa. Só que tudo que estamos vivendo no nosso país, não apenas no nosso país, mas no mundo inteiro, requer não apenas choro, não apenas gemidos. O que nós estamos vivendo requer mudança de atitude, mudança de comportamento. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Foi a primeira coisa que Jesus teve a dizer à humanidade: se arrependam-se. O verbo se arrepender é sinônimo de mudar a forma de pensar. Quando eu mudo a minha forma de pensar, automaticamente eu mudo a minha forma de agir. Romanos 12, versículo 2, o texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando o meu entendimento é renovado, a minha atitude, a minha forma de agir, ela rompe com o modelo do mundo, ela rompe com o pecado, ela rompe com aquilo que desagrada a Deus. Isto é arrependimento. Se eu tenho lágrimas, se eu tenho gritos, se eu tenho gemidos, mas não tenho atitudes, o que eu estou sentindo é apenas remorso. Por isso que esse povo aqui voltava a praticar os erros. Por isso que esse povo aqui voltava a praticar o pecado. Gente, o que eu estou dizendo não é uma situação específica do contexto que estamos vendo hoje, não. O ser humano é assim. Quer procurar o lugar onde as pessoas mais clamam a Deus? Vai no hospital, vai no presídio, vai em lugares de sofrimento. Você vai ver pessoas buscando a Deus, gemendo, clamando, implorando para Deus tirar elas daquela situação. E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele se compadece, Ele restaura, Ele dá livramento, Ele dá 2, 3, 4, 5 chances. O problema é que tem pessoas que, quando tudo aperta, busca a Deus.
mas quando vem a calmaria, a pessoa se esquece de Deus. Por quê? Porque o que motivou ela a buscar Deus naquele momento difícil foi apenas o emocional, foi apenas a preocupação, foi apenas a inquietação, não foi de fato a consciência que precisava mudar de vida. Você lembra de Judas? Mateus capítulo 27. O que é que Judas sentiu quando Jesus foi preso e começou a ser agredido? O que Judas sentiu foi puro remorso. A Bíblia fala que quando Judas traiu Jesus, vendeu Jesus e viu Jesus ser preso, a Bíblia diz que Judas foi até os homens a quem ele tinha indicado onde Jesus estava, e a Bíblia fala assim, que ele disse para eles: olha, eu pequei traindo sangue inocente. Olha que coisa curiosa. Judas, ele admite que ele traiu sangue inocente. Só que ainda assim o que Judas sentiu não foi arrependimento. Ele não mudou a sua forma de pensar. O que Judas sentiu foi algo que tocou apenas o emocional dele. Como quem diz assim: puxa, esse aí não é o Messias, esse aí não é o Cristo, mas ele também não é um bandido que mereça ser preso, agredido e crucificado. O que motivou Judas a entregar, a devolver as moedas, não foi porque ele tinha mudado a sua forma de pensar sobre Jesus, não. Ele continuava pensando que Jesus não era o Messias, não era o Cristo, só que agora ele vê Jesus como um homem inocente. Ou seja, ele não é o Messias, mas ele também não é um bandido merecedor de ser preso e crucificado. Essa preocupação de ver um inocente sendo preso e crucificado por culpa dele, fez com que ele sentisse remorso, preocupação e fosse lá devolver a moeda. Só remorso. Não mudou a forma de pensar, não mudou a forma de agir. Agora, quer ver uma outra pessoa que este sim experimentou o que era arrependimento? Um rapaz chamado Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois que ele nega Jesus pela 3ª vez, a Bíblia fala que Jesus olha para ele. E só de Jesus olhar para Pedro, a Bíblia diz que Pedro ele chora amargamente. O que é que eu disse para vocês? Choro é remorso. Arrependimento é mudança de atitude. Pedro chora, mas enquanto ele chora, ele está genuinamente arrependido? Não. O que ele sente naquele momento é apenas remorso, dor, tristeza, frustração, decepção. Mas ele não vai lá para aquelas pessoas dizer assim: olha, eu conheço Jesus sim. Ele não vai lá desfazer a mentira. Ele mentiu, ele disse que não conhecia Jesus, chorou quando Jesus olhou para ele e depois Pedro saiu. Remorso, dor, até que Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, Jesus vai ter um encontro com ele. E nesse encontro, aí sim, Pedro vai experimentar o que é arrependimento. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ô Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Isto é arrependimento. Isso é mudança de conduta. É eu amar a Deus. Não é eu me voltar para Deus apenas por interesses. É eu me voltar para Deus por amor, por devoção, por obediência, por fidelidade. O problema desse povo israelita é que eles só buscavam a Deus pelo interesse de ver toda aquela situação se acalmar. Mas quando as coisas se acalmavam, eles não continuavam a servir a Deus, porque lhes faltava amor a Deus. Não busca a Deus apenas para satisfazer os teus interesses, não. Não busca a Deus só para Ele curar o seu parente, não. Não busca a Deus só para Ele abrir uma outra porta de emprego para você, não. Tudo isso que você pede a Deus é legítimo.
Tudo isso que você pede a Deus é legítimo, e Deus tem um prazer de realizar, de curar, de abrir portas, mas existe algo maior que deve sustentar a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus não deve ser baseada no interesse. A nossa relação com Deus não deve ser baseada numa barganha, numa troca de eu vou buscar por aquilo que Ele pode me dar. Não, a nossa relação com Deus deve ser baseada no amor. Nós somos escolhidos dEle porque Ele nos amou. A Bíblia fala, se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. O amor dEle foi tão grandioso que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o primeiro gesto de nos amar. Então, para a gente corresponder ao amor dele e ter um relacionamento com ele verdadeiro, só dá para ser através do amor. Por isso que tem um versículo lá no Salmo 91 que eu acho muito bonito. No Salmo 91 o salmista diz: pois que tão encarecidamente me amou, eu o poloei num alto retiro. Sabe o que é amar encarecidamente alguém? É amar com insistência. O que Deus fala no Salmo 91 é: porque essa pessoa me amou insistentemente, ou seja, porque essa pessoa me amou com insistência, independente das circunstâncias, porque essa pessoa me amou sobre todas as coisas, então eu vou livrá-la e vou colocá-la num alto retiro. É isso que Deus tem para nós. Então busque a Deus de verdade. Aproveite essa fase da vida, aproveite essa fase que você está vivendo para estabelecer uma nova aliança com Deus. Não faz com Deus um contrato temporário, não. Não faz com Deus uma aliança temporária, não, como aquela: olha, eu vou te buscar, eu vou te servir enquanto estiver durando essa quarentena. Depois que tudo se acalmar, você já está pensando em voltar para a gandaia, você já está pensando em voltar para tudo aquilo que desagrada a Deus. Não! Aproveita agora para firmar uma aliança com Deus genuína. Teve uma pessoa que Jesus curou, e essa pessoa depois foi até Jesus para agradecer. Sabe o que Jesus disse para ela? Jesus falou assim: olha, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O nosso problema é que quando tudo se acalma, a gente se esquece de Deus, e por nos esquecermos de Deus, depois vivemos coisas piores. Meu amigo, não espera as coisas piores virem, não. Aproveita esse momento para fazer uma aliança com Deus autêntica, verdadeira, sincera, que não vai acabar na pandemia, não vai acabar na quarentena, não. Quando tudo acalmar, quando tudo estiver bem, você vai continuar servindo a esse Deus. Em segundo, eu prometi falar sobre duas coisas. A primeira foi a falta de arrependimento. A segunda coisa que fazia aquele povo frequentemente oscilar na sua relação com Deus, sabe o que era? Uma coisa chamada falta de conhecimento de Deus. O povo tinha falta de arrependimento, o povo tinha falta de conhecimento de Deus. Por que é que eu estou afirmando que a falta de conhecimento de Deus fez o povo frequentemente abandonar Deus? Olha o que diz o versículo 10. Juízes 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. O texto diz que a geração posterior à geração de Josué foi uma geração que não conhecia Deus. Foi uma geração que não conhecia o que Deus fazia. Então, ô Yuri, se aquele povo não conhecia Deus, por que é que no tempo dos juízes,
quando um juiz se levantava, o povo então buscava a Deus, o povo clamava a Deus. O povo assim fazia, sabe por quê? Porque o povo não conhecia Deus, mas o povo se apegava a líderes carismáticos. O povo se apegava a Otiniel, a Eude, a Gideão, a Jefité, a Sansão, ou seja, a homens que eram usados pelo Espírito Santo para poder realizar alguma proeza. O povo se apegava, o povo seguia o exemplo deles, o povo buscava o Deus deles. A relação do povo não era com Deus, a relação do povo era com os líderes que Deus levantava. É por isso que o povo oscilava. O povo não estava comprometido com Deus, o povo estava comprometido com os líderes que Deus levantava. Quando esses líderes caíam, ou quando esses líderes morriam, as pessoas perdiam o seu contato e a sua comunhão com Deus. Sabe qual é o fato, irmãos? Nós estamos numa época de muitos líderes carismáticos. O mundo evangélico é um ambiente onde nós temos muitos líderes que chamam a atenção. Nós temos pregadores de nome, nós temos pastores renomados, nós temos artistas reconhecidos, nós temos muita gente que, assim como os juízes, eram cheias do Espírito Santo para poder fazer alguma coisa, para pregar, para liderar, para evangelizar, para anunciar boas novas, para fazer alguma coisa útil no reino de Deus. O grande perigo é quando a gente se relaciona com Deus, não buscando conhecer a Deus, mas pautamos o nosso relacionamento através desses homens, dessas mulheres que Deus levanta, de tal maneira que a nossa fé, ela se firma nos homens. A gente não busca conhecer a Deus, a gente se apega a bons pregadores, a bons pastores, a bons artistas, a bons líderes, e não nos apegamos a Deus. Qual é o resultado? O resultado é que a nossa fé fica oscilando, porque homem decepciona, homem fraqueja, homem uma hora falha. Enquanto nós colocamos a nossa fé e pautamos nossa devoção a Deus através deles, quando eles oscilam, a gente oscila também. Quando eles caem, nós caímos também. Quando eles desaparecem, nós desaparecemos também. Quantos pregadores de mídia que você não conhecia e que já há um bom tempo você não ouve falar, desapareceram? Quantos artistas que você ouvia com tanta frequência, de repente, não estão mais tão expostos quanto antes? Desapareceram. E aí o que acontece com o povo que se apega a eles? Então logo os pregadores somem, o povo esfria também. Quando os cantores somem, o povo esfria ou o povo some também. Quando os líderes desaparecem, somem, o povo esfria e enfraquece também. É por isso que, para nós não oscilarmos na fé, sabe o que temos que fazer? Pautar nossa vida cristã em conhecer a Deus. Sabe o que Jó disse quando passou tudo aquilo que ele passou? Jó 42: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, agora eu te conheço, agora eu te sinto. Enquanto eu apenas ouvia falar de ti, enquanto eu apenas ouvi o que o Senhor tinha a dizer, eu permaneci com dúvidas, eu permaneci não tendo esclarecimentos, eu permaneci tendo uma fé inconstante. Mas a partir do momento que os meus olhos te veem, nada mais me faz eu me afastar de ti, nada mais faz eu virar as costas contra ti. Não, eu vou te servir, vou te adorar, vou te bendizer, independente das circunstâncias. Meu irmão, busca conhecer a Deus.
Sabe por que tem tanta gente oscilando por aí? Porque serve a um Deus que apenas ouve falar, que não o conhece de verdade. Quem não conhece a Deus, acha que Deus é um gênio de lâmpada que realiza desejos. E quando Deus não realiza, ele logo enfraquece na fé. Quem não conhece a Deus, acha que Deus é apenas um Papai Noel que aparece uma vez no ano para poder ler e atender a nossa cartinha. E quando ele não aparece, não atende, a gente logo se frustra. Mas quem conhece a Deus, sabe que Deus é soberano. Quem conhece a Deus, sabe que os planos dele não podem ser frustrados. Quem conhece a Deus sabe que em essência Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Deus também é justiça, Deus também é santidade. Então Deus não vai se curvar aos nossos interesses. Somos nós que devemos nos curvar aos planos de Deus. Quem não conhece a Deus, toda vez que Deus não faz aquilo que Ele quer, ele se frustra, se abate e ignora Deus. Agora, quem conhece a Deus sabe que Deus só permite coisas que contribuam para o nosso bem, que Deus conduz a história de uma maneira a fazer tudo convergir para a glória do nome dele. E quem assim conhece a Deus vai fazer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja vacas no curral, não interessa, aconteça o que acontecer, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então aproveite esse tempo para você conhecer o Deus que você serve. Talvez você passou a tua vida cristã pensando coisas sobre Deus que Ele não é, achando que Deus age de uma forma que Ele não age, pensando que Deus tem planos que Ele não tem. Então procura conhecer a Deus, porque se você conhecer a Deus de fato, você não vai se assustar com o que estamos vivendo. Se você conhecesse a Deus de fato, você ia saber sim, que o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Se você conhecesse a Deus, você saberia que Ele tem prazer sim em salvar e livrar, mas se necessário for causar dor, permitir tribulações e opressões, Ele vai permitir, porque tudo deve convergir para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Salmo 116, o salmista diz: o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então guarda essa palavra em teu coração. Firma uma nova aliança com Deus, firma um novo compromisso com Deus, estabeleça com Deus uma nova vida a partir de hoje, estabeleça com Deus um novo plano de vida a partir de hoje, estabeleça com Deus um novo tipo de relacionamento. Não seja mais esse inconstante que Israel foi por muito tempo. Não, faça como Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 15, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja constante. Isso tudo que estamos vivendo vai passar. Isso tudo que estamos passando, que nós estamos lidando, vai passar. Mas que o teu temor a Deus não passe, que a tua fidelidade a Deus não passe, que o teu compromisso com Deus não passe, que o teu fervor a Deus não passe. Está orando todo dia? Quando tudo acalmar, continue orando todo dia. Está lendo a Bíblia com frequência? Quando tudo acalmar, continue lendo. Está buscando a Deus por algum parente seu que está enfermo? Quando ele for curado, continue buscando a Deus, continue intercedendo, continue clamando, continue orando. É esse o tipo de vida cristã que Deus quer de você. Ele não quer uma hora fidelidade, outra hora infidelidade. O que Deus quer de você é uma aliança firme, um compromisso firme,
que não vai ter calmaria, não vai ter momentos bons, não vai ter prosperidade, que vai diminuir. Que pelo contrário, que se nos dias ruins eu busco a Deus, nos dias bons eu vou buscar mais ainda, porque o meu Deus é um Deus maravilhoso. Guarde essa palavra em teu coração, construa com Deus um novo relacionamento, e aí na sua casa mesmo, curve a tua cabeça e comece a falar com Deus, comece a firmar essa nova aliança com Deus, porque a partir de hoje, Deus quer estabelecer um novo marco para a tua vida, que não vai ser algo passageiro, não vai ser algo que vai se resumir a uma pandemia, a uma quarentena, não, vai ser um marco para a tua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos aí onde você estiver, e me acompanhe nessa oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai de amor, graça e bondade, eu te louvo, Senhor, te exalto, porque Tu és um Deus justo, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus maravilhoso. Tudo que estamos vivendo, Pai, não protesta contra a Tua bondade, não, pelo contrário, o Senhor é bom o tempo todo, a Tua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Então, apesar de estarmos vivendo um momento caótico para o nosso mundo, o Senhor não deixou de ser bom, o Senhor não deixou de ser misericordioso, pelo contrário, se estamos aqui hoje, Pai, é porque a Tua graça se renovou mais uma vez sobre nossa vida. Por isso, eu quero pedir a Ti em nome de Jesus, eu oro a Ti em favor dessa pessoa que me assiste, dessas pessoas reunidas aqui no templo, e de tantas outras pessoas, Pai, que talvez ao longo da semana ainda vão ter acesso a esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa tenha sido tocada por esta palavra de tal forma que ela de fato se arrependa de seus pecados e que ela de fato firme uma nova aliança contigo, que ela de fato se proponha a te conhecer, como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como disse Jesus Cristo, a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus e o teu Filho Jesus como Cristo. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, não deixa esse fervor diminuir, não deixa essa perseverança, esse temor, essa devoção a Ti, esse espírito de adoração e de oração se esfriar. Não, Senhor, que o Senhor possa injetar ânimo na Tua igreja, que tudo que estamos vivendo nesse tempo presente marque, Pai, uma nova fase da história da igreja aqui no Brasil. Que sejamos, Pai, crentes mais comprometidos, mais sérios, mais voltados para as coisas que Te agradam. Que em nome de Jesus, quando tudo acalmar, nós possamos voltar a pregar o Teu Evangelho com ainda mais ousadia, que possamos orar com ainda mais intrepidez, que possamos, Pai, clamar, buscar, jejuar, Te servir com ainda mais ânimo em nosso coração. Porque o que queremos, Pai, não é Te adorar e Te servir apenas para que o Senhor nos dê livramento de uma enfermidade. Nós queremos Te servir porque Te amamos, porque Te reconhecemos como único e verdadeiro Deus, e porque estamos dispostos a Te amar sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. É a declaração que fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus.